cursistas! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, da disciplina de Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E nesta aula iremos abordar o tema Introdução às fontes de dados e indicadores econômicos. Lembrando novamente que para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual e que leiam o material didático disponível e participem do fórum. Vamos começar então? Ao finalizar esta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância dos dados e indicadores econômicos na elaboração de diagnósticos para programas sociais. Identificar as principais fontes de dados e pesquisas econômicas no país e buscar na internet os principais boletins de conjuntura econômica no Brasil. Os indicadores econômicos, como o crescimento do produto interno, o PIB, salário mínimo, inflação, rendimento médio dos trabalhadores, entre outros, são divulgados periodicamente em jornais, na televisão, internet e outros meios de comunicação. Por sua vez, esses indicadores possuem impacto direto na expectativa dos agentes econômicos, consumidores, empresas e governo, além da definição da política econômica nacional. Dessa forma, o conhecimento das fontes de uso desses dados, indicadores econômicos e as suas limitações é valioso para qualquer cidadão, técnico ou gestor público que queira se manter informado sobre a conjuntura nacional e antecipar-se às mudanças estruturais que eles sinalizam e exigem em termos de ajustes nos programas sociais. Os dados e indicadores econômicos podem ser definidos, conforme Januzzi 2014, como informações quantitativas que permitem o acompanhamento das mudanças conjunturais e estruturais da economia de um país ou região, subsidiando a tomada de decisão na administração pública quanto aos instrumentos de política fiscal, monetária, comércio exterior e desenvolvimento regional, e no setor privado, quanto aos investimentos, concorrência, mercados e etc. Esses dados e indicadores também se referem às diversas atividades do sistema econômico de transformação da produção agropecuária e industrial e em bens e serviços consumidos pelas famílias. Os indicadores econômicos são produzidos regularmente, mensal, semanal, diário, expressos em valores correntes, de forma nominal ou em valores reais, com correção da inflação, e representados de várias formas, em percentual, números, índices acumulados, taxas de variação ao longo do tempo, variação em relação ao mês anterior ou ao longo dos últimos 12 meses, dentre outras formas. Certamente, se você assistiu o jornal de hoje, você deve ter ouvido algo sobre o indicador econômico e do que isso pode representar para as famílias, empresas ou até mesmo para o governo. Esses dados e indicadores econômicos podem ser classificados por diferentes critérios. Uma distinção clássica é entre dados conjunturais, referidos a eventos cíclicos da conjuntura econômica, mais sensíveis a flutuações de curto prazo, como os índices de preços, indicadores de produção industrial ou vendas do comércio, e em dados estruturais, mais robustos, representam características mais consolidadas da economia, de mudança mais gradual, com a participação de ocupados na indústria ou na agricultura em um país, nível de distribuição de renda, patamar de gastos familiares com bens não duráveis, nível de gastos em ciência e tecnologia e inovação.
Os indicadores econômicos também podem se referir a distintas ou distintos esferas de produção ou transação, indicadores da indústria, comércio e agropecuária, eventos no fluxo de circulação, indicadores de produção, de vendas ou consumo, unidades de medidas, unidades físicas, unidades monetárias, dimensão macro ou micro do processo econômico, taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento de um ramo industrial específico, por exemplo, e pela natureza da fonte originária dos dados, dados de registro administrativo de ministérios, de associações patronais e estatísticas de pesquisa amostral. Os indicadores podem ser classificados ainda em antecedentes, como aqueles que servem para antecipar tendências que em curto prazo deve-se verificar em todo um segmento ou em toda a economia, ou em consequentes, que revelam os múltiplos desdobramentos da tomada de decisões do governo quanto à política econômica ou de agentes privados. Há também a classificação de indicadores de expectativas, que revelam o grau de confiança de investidores, empresários ou consumidores no desempenho da economia e, em contraposição, os indicadores da economia real, referentes à produção física, número de desempregados, entre outros. Outro uso do indicador é a análise do comportamento de mercados específicos de bens e serviços. Assim, mesmo com informações mais abrangentes, como a variação do PIB, indicadores setoriais como da indústria de alimentos, da indústria de material de transportes, são exemplos de medidas mais apropriadas para acompanhar a evolução conjuntural de setores específicos da economia. É importante lembrarmos que para a tomada de decisão no mundo dos negócios, o indicador econômico, além de ser válido, sensível e específico, precisa estar disponível e atualizado. Outra característica fundamental para um bom indicador econômico é a sua confiabilidade, que está atrelada à sua fonte, ou seja, a idoneidade da instituição produtora, como também a metodologia do levantamento realizado, a disponibilização e consistência da informação. Associações patronais, como a Confederação Nacional da Indústria, o CNI, a Federação das Indústrias, como a Fiesp, FIENG, ou a Federação do Comércio de Bens e Serviços, FEComércio, tendem a produzir indicadores e divulgá-los em menor tempo do que seus similares fornecidos pelo IBGE. Por outro lado, indicadores conjunturais da indústria e comércio do IBGE recebem tratamento metodológico mais consistente, além de serem mais representativos em termos dos diversos setores de atividades e regiões, já que derivam de amostras selecionadas a partir de um cadastro de empresas mais completo e resultam de pesquisas com delineamento em painel. Outra particularidade inerente aos dados indicadores econômicos que podemos identificar diz a respeito à sazonalidade. Por esta razão, vários indicadores econômicos são representados na sua forma dessazonalizada, em geral anual, de modo a refletir o comportamento estrutural do processo econômico monitorado, livre das variações cíclicas historicamente esperadas naquele momento do ano ou período. Agora que já abordamos o que são dados e indicadores econômicos, sua caracterização e como eles podem ser utilizados, vamos falar sobre quais são os principais boletins de conjuntura que tais informações são divulgadas. Os dados e indicadores econômicos não têm um caráter intrinsecamente público dos indicadores sociais, devido à possibilidade de sua comercialização no mercado.
Dessa forma, essas informações são produzidas por um amplo conjunto de instituições públicas e privadas e disponibilizados ao público em geral por meio de boletins de conjuntura econômica. No âmbito público, os principais fornecedores de dados econômicos primários são o IBGE, o Ministério da Economia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o Banco Central, Bacen. Já no âmbito privado, temos a Fundação Getúlio Vargas, responsável por longo tempo pelas contas nacionais e índices oficiais de preços. Também as confederações patronais, como o CNI, a FIENG, o FEComércio, as associações sindicatos patronais, os grupos editoriais especializados, como Gazeta, Mercantil, Exame, Valor e o SEBRAE. Há também algumas instituições que utilizam dados primários do IBGE e outras fontes para a construção de indicadores e informação econômica, consolidando-os geralmente em boletins conjunturais, como a Carta de Conjuntura, que é divulgada trimestralmente, do IPEA. Mas o que você entende de boletins de conjuntura? Conforme Januzzi, 2014, os boletins de conjuntura elaborados por diversas instituições são documentos de importante leitura para manter-nos atualizados com relação à evolução recente da economia e das perspectivas da mesma para os próximos meses, na medida em que trazem as interpretações de técnicos especializados quanto a um conjunto amplo de indicadores de diferentes fontes, de diferentes dimensões do sistema econômico, como nível maior ou menor de antecedência, consequência de fatores macroeconômicos nacionais e internacionais, expressos sob a forma de números, índices, taxas, variações mensais ou taxas dessazonalizadas. Dentre as instituições que produzem, compilam, analisam e disseminam as estatísticas econômicas, o IBGE tem um papel central, seja como coordenador desse sistema ou como produtor de informações. Tais funções foram incorporadas ao longo do século passado por meio da transferência das responsabilidades de compilação de registros administrativos de ministérios, a partir da sua fundação e pela atribuição de elaborar os censos agropecuários e econômicos a partir do século de 1920. Esses censos foram as principais fontes de dados econômicos fornecidos pela instituição. A partir dos anos de 1960 e décadas posteriores, o IBGE passou a produzir uma série de pesquisas conjunturais reestruturadas nos anos de 1990. O Sistema de Contas Nacionais apresenta informações referentes à geração, à distribuição e o uso da renda no país. Tem como objetivo medir a produção econômica nacional ao longo do ano, desagregada por atividade econômica e setor institucional e sua contrapartida em termos de fatores de produção utilizados como capital, mão de obra e etc. O PIB, produzido no domínio desse sistema, é o indicador mais abrangente da produção e crescimento econômico, englobando os bens e serviços finais produzidos na esfera pública e privada no país e suas regiões. São divulgados por meio de relatórios trimestrais, estimativas conjunturais e relatórios consolidados anuais, que se diferenciam pela precisão, escopo e desagregação setorial e geográfica das estatísticas econômicas. Já o Cadastro Central de Empresas é o levantamento continuamente atualizado a partir das informações aportadas pela Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e a pesquisas amostrais do IBGE, permitindo que anualmente se possa produzir estatísticas e indicadores econômicos acerca de pessoal ocupado, remunerações, surgimento e fechamento de empresas,
com razoável nível de detalhamento territorial e setorial. Assim, o cadastro é a principal fonte de dados econômicos acerca da indústria e comércio de nível regional no Brasil. Falamos da Classificação Nacional Econômicas, que é a QNAE, mas você sabe o que significa? A QNAE é um sistema de denominação organizada e classificação das atividades econômicas realizadas no Brasil. A QNAE, em sua versão 2.0, estrutura as atividades econômicas de forma hierárquica, especificando-as em até 5 níveis, correspondentes à seção, divisão, grupo, classe e subclasse. Outros importantes levantamentos do IBGE são os de preços de produtos e serviços, comercializados na economia por meio do Sistema de Índices Nacionais de Preço ao Consumidor. O IBGE acompanha os preços dos bens e serviços consumidos pelas famílias, que tem como objetivo a correção do poder de compra dos salários por meio da medição da variação de preços da cesta de consumo da população assalariada em mais baixo rendimento. Atualmente, esse índice é formulado por meio do levantamento de informações da população com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residente na área urbana das regiões de abrangência do Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor, SNIPC, as quais são as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, possui pesquisa semelhante, porém referida a famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, com objetivos de garantir a cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor, o SNIPC. Vale destacarmos que existem vários outros índices de preços computados regularmente no país, além desses produzidos pelo IBGE, aqueles produzidos pela FGV, a FIP-USP e DIEESE, dentre outros. O Índice Geral de Preços, IGP, da FGV é um dos índices mais conhecidos, concebido no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente de movimento de preços, englobando não apenas diferentes atividades, mas também etapas distintas do processo produtivo, possibilitando seu uso como deflator do índice de evolução dos negócios. O IGP é a média aritmética ponderada de 3 outros índices de preços, a saber, o índice de preço ao produtor amplo, IPA, com peso de 60%, o índice de preço ao consumidor, o IPC, com peso de 30%, o índice nacional de custo da construção, o INCC, com peso de 10%. Voltando para as estatísticas produzidas pelo IBGE, outra estatística importante são as relacionadas à agropecuária, oriundas dos censos agropecuários e de pesquisas complementares. Algumas das principais pesquisas do ramo agropecuário formuladas pelo IBGE são Censo Agropecuário, Produção Agrícola Municipal, Produção do Extrativismo Vegetal e a Civicultura, Pesquisa de Estoque, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola LSPA. Conforme o IBGE, o Censo Agropecuário fornece informações sobre o total de estabelecimentos agropecuários, área total desses estabelecimentos, características do produtor, características do estabelecimento, como uso de energia elétrica, práticas agrícolas, uso de adubação, uso de agrotóxicos
uso de agricultura orgânica, utilização das terras, existência de recursos hídricos, existência de depósitos e silos, existência de tratores, máquinas e implementos agrícolas, veículos, entre outros aspectos. Também é verificado pessoal ocupado, movimentação financeira pecuária, efetivos e produção animal, aquicultura e produção vegetal, silvicultura, extração vegetal, floricultura, horticultura, lavouras permanentes, lavouras temporárias e agroindústria rural. A produção agrícola municipal investiga, conforme o IBGE, um conjunto de produtos das lavouras temporárias e permanentes do Brasil, que tem como unidade de coleta o município e caracteriza por sua relevância econômica, social e componentes que compõem a cesta básica do brasileiro. Conforme o IBGE, a pesquisa fornece informações sobre área plantada, área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida de rendimento médio e preço médio pago ao produtor. No ano de referência para 64 produtos agrícolas, 31 de culturas temporárias e 33 de culturas permanentes. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, mesorregiões, microrregiões e municípios. Além da pesquisa Produção Agrícola Municipal, o IBGE produz informação sobre a produção do extrativismo vegetal e a silvicultura, que acompanha a produção de borracha, cera vegetal, carvão vegetal, madeira, entora e outros. Já a produção pecuária municipal produz informações sobre o efetivo dos rebanhos, a quantidade e o valor dos produtos de origem animal. O IBGE também realiza pesquisas conjunturais, como a pesquisa de estoque, realizada semestralmente com a finalidade de monitorar o volume e a distribuição dos estoques de produtos agrícolas, tendo como unidade de coleta o estabelecimento que tem instalações ou unidades armazenadas, apropriadas e dedicadas à prestação de serviços de armazenagem ou à guarda de produtos agrícolas vinculados à sua atividade principal. O levantamento sistemático da produção agrícola, o LSPA, apresenta resultados mensais de estimativas de produção, rendimento médio e áreas plantadas e colhidas nos estados de 18 produtos, que representam em conjunto cerca de 93% do valor da produção e aproximadamente 97% da área agrícola do país, conforme dados da pesquisa Produção Agrícola Municipal, PAM, referentes ao triênio 2011-2013. Assim, com base nesses dados, o IBGE elabora prognósticos das safras, informações importantes para o estabelecimento de preços futuros das commodities agrícolas. Já as primeiras pesquisas de acompanhamento conjuntural da indústria datam nos anos de 1960, a qual passou por reformulações significativas na década passada, com inclusão, redefinição de novos segmentos, novos produtos acompanhados e ampliação da base territorial de coleta e de disseminação de resultados. Algumas das principais pesquisas do ramo industrial formuladas pelo IBGE são Pesquisa Industrial Anual Empresa, o PIA Empresa, Pesquisa Industrial Anual de Produto, PIA Produto, Pesquisa Anual da Indústria da Construção, PAIC. A Pesquisa Industrial Anual Empresa faz parte do Programa Anual das Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE e tem como objetivo descrever as características estruturais básicas do segmento empresarial da indústria extrativa mineral e de transformação no país e suas transformações no tempo.
A pesquisa levanta informações referentes a receitas, despesas, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, valor de transformação industrial, entre outras. Já a pesquisa industrial anual de produto, que também compõe o programa anual das pesquisas estruturais por empresas do IBGE, tem como foco o gerar estatísticas sobre a fabricação de produtos e a prestação de serviços industriais no universo de empresas industriais com 30 ou mais pessoas ocupadas no Brasil. A pesquisa levanta informações referentes à receita líquida de vendas e a quantidade produzidas e vendidas dos produtos e serviços industriais. Os progressivos ganhos de qualidade na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e a implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD Contínua, que possui cobertura nacional e produz um amplo conjunto de informações sobre o comportamento de curto prazo do mercado de trabalho, com informações divulgadas mensalmente para Brasil e trimestralmente para todas as unidades da federação, reduziram de forma muito substantiva a relevância das informações obtidas a partir da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário, a PIMES, que levaram o IBGE à decisão de sua interrupção em fevereiro de 2016. Dessa forma, as duas pesquisas industriais citadas anteriormente fornecem dados primários importantes utilizados na elaboração de indicadores conjunturais nos diversos setores industriais. O setor de construção civil é também acompanhado pela Pesquisa Anual da Indústria da Construção, o PAIC, que identifica anualmente as características estruturais da atividade de construção e de suas transformações no tempo. As informações levantadas priorizam as estimativas do valor adicionado na mão de obra ocupada e sua remuneração e das construções realizadas, como edificações, terraplanagem, estradas, obras de infraestrutura, entre outras informações. Outras pesquisas do IBGE, mas neste caso relacionadas às atividades de serviço, são Pesquisa Anual de Comércio, PAC, Pesquisa Mensal do Comércio, PMC, Pesquisa Anual de Serviços, PAS. A Pesquisa Anual de Comércio, PAC, também realizada pelo IBGE, constitui uma importante fonte de dados setoriais para a leitura do comportamento do mercado sob a lógica da oferta, uma vez que as atividades comerciais empregam significativa parcela da população e contribuem em grande medida para a composição do Produto Interno Bruto, o PIB. A Pesquisa Mensal do Comércio produz indicadores conjunturais do comércio varejista do Brasil e seus estados, levantando a receita bruta de revenda nas empresas do ramo registradas com 20 ou mais pessoas ocupadas. Já a Pesquisa Anual de Serviços, o PAS, monitora o setor de serviços empresariais não financeiros, discriminando os resultados segundo estados e os subsetores, como serviços prestados principalmente às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares, transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, atividades imobiliárias e serviços de manutenção e reparação, além de outras atividades de serviços. Assim, todas essas pesquisas fornecem informações importantes para a construção de diagnósticos econômicos, importantes para a tomada de decisões e acompanhamentos de programas públicos.
Já encerrando, pessoal, a nossa aula, vamos revisar os principais pontos deste conteúdo. Nesta aula, vimos as principais fontes de dados e pesquisas econômicas no país. Dados, estatísticas e indicadores econômicos são informações que permitem o acompanhamento das mudanças conjunturais e estruturais da economia de um país ou região, subsidiando a tomada de decisões na administração pública e no setor privado. Indicadores podem ser instrumentos para o gestor de programas de se antecipar à evolução da conjuntura e realizar adaptações necessárias aos programas por eles coordenados. Caros cursistas, chegamos ao final dessa disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública, a qual apresentou uma visão dos limites e das potencialidades dos indicadores sociais e econômicos. Este conhecimento pode ser aproveitado por diversos agentes e instituições envolvidas na definição das prioridades sociais e na alocação de recursos do orçamento público. Se bem empregados, os indicadores podem auxiliar na interpretação empírica da realidade socioeconômica de uma região e orientar a análise, formulação e implementação de políticas sociais. Entretanto, vale lembrar que o progresso de qualquer programa público depende necessariamente de decisões de natureza política. Na negociação das prioridades sociais, os indicadores podem contribuir no apontamento das áreas mais carentes para alocação de recursos. Construir mais escolas, salas de aula ou quadras esportivas pode implicar na construção de um número menor de moradias populares, assim como aumentar e diversificar o atendimento médico e hospitalar pode limitar o alcance de programas de expansão de infraestrutura urbana para áreas ainda não atendidas. Assim, esperamos que essa disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública tenha proporcionado para você e outras pessoas que possam estar à frente dessas escolhas e decisões conhecimento para balizar a sua tomada de decisão, garantindo a transparência e a efetividade social dos recursos públicos. Pessoal, lembre-se de acessar a sala virtual, participar do fórum dessa semana e postar as suas dúvidas. Bons estudos!